E aí, pessoal, aqui é o Elias. Hoje a gente vai falar de filosofia, tá? É uma aula para o 7º ano, então hoje a gente vai discutir, a gente veio discutindo de lá para cá, né, a filosofia medieval e a relação da filosofia com a religião cristã, no caso aí da Europa, né? E o desenvolvimento da patrística, da escolástica, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, enfim, né? Falamos bastante sobre a filosofia medieval e a sua relação com a religião cristã, tá? Então hoje a gente vai encerrar essa discussão trazendo aí uma reflexão sobre a questão da diversidade religiosa, né? Vocês vão poder encontrar esse conteúdo no livro de vocês lá na seção Nosso Cotidiano, entre as páginas 56 e 59. Então vocês vão ver lá, vocês podem ler essa seção, tá? É importante para vocês poderem acompanhar aqui a nossa aula, ok? Então anotem as dúvidas de vocês e enviem lá no Class para que eu possa responder, né? Caso haja alguma dúvida, e assim a gente vai dialogando. Bom, então vamos lá para a gente poder entender o que é essa diversidade cultural, como é que a gente pode refletir sobre ela. Então vamos lá. Pessoal, a religiosidade, né, é uma característica muito própria da humanidade, né? Os seres humanos, de maneira geral, eles possuem compreensões religiosas sobre o mundo e sobre a natureza, né? Então a religião é uma coisa própria de cada sociedade. Cada sociedade ela possui formas diferentes de ver o mundo, né? De explicar o mundo. Então assim, a religião é uma coisa que é basicamente inerente aos seres humanos, né? A religiosidade é uma coisa muito própria dos seres humanos. E atrelada a ela é muito importante a gente entender a necessidade da chamada tolerância religiosa, tendo em vista que, como existem diferentes formas de religião no mundo, é importante aprender a respeitar cada uma dessas formas, tendo em vista que elas significam muito para aquelas pessoas que praticam, né? Então é sobre isso que a gente vai discutir e aí vamos avançando, tá? Então a primeira coisa que é importante entender é que qualquer cultura que você conheça ou que você venha a conhecer, ela de alguma forma está ligada a uma noção religiosa. Basicamente, todas as culturas têm a religião e a religiosidade na sua origem, né? Isso a gente já viu quando a gente estuda as primeiras civilizações, né? Os primeiros grupos humanos, a gente vai ver que havia uma tentativa de explicar, né, fenômenos que naquele momento eram incompreendidos, e a religião ela tem essa função fundamental que é explicar questões extremamente complexas que de outra forma não possuem explicações muito definitivas, né? Então, perguntas fundamentais que existem na sociedade humana desde que a humanidade é a humanidade. O que é a vida, né? O que é a morte, o que ela significa, de onde nós viemos, para onde nós vamos depois da morte, o que significa, né? Qual o sentido da vida, qual o sentido das coisas, por que as coisas têm a forma que têm. Enfim, são muitas questões que não possuem uma explicação definitiva e que a forma que as sociedades encontraram ao longo da sua existência de explicar essas coisas, essas questões, foi por meio da religião. Então as religiões elas buscam trazer respostas, né, para essas questões fundamentais, né? Então é, essas perguntas elas têm uma importância muito grande na vida humana e provavelmente todo mundo já se perguntou alguma dessas questões, né? Então o medo, né, em relação à vida ou à morte, ou o que será que existe? Será que o mundo ele é meramente físico ou existe algo além do que é físico? Será que a natureza é o que é ou existe algo sobrenatural? Todas essas questões elas foram, né, ou buscaram ser respondidas pelas mais diversas religiões que a gente possa conhecer, pessoal. Existiram várias religiões, centenas, milhares, e é importante entender que todas elas se modificam, né? Então
As religiões, elas se transformam ao longo do tempo, as suas visões, sua compreensão sobre o mundo, as diferentes doutrinas, enfim, os objetos religiosos, os símbolos, tudo isso muda ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente pegar hoje, por exemplo, o cristianismo, né, que é a maior religião do mundo, no caso o catolicismo especificamente aqui como vertente cristã, se a gente pega o cristianismo hoje, né, o catolicismo de hoje, ele é diferente daquele que existia lá na Idade Média ou ainda o que existia lá durante o Império Romano. E se a gente pega o cristianismo de maneira geral, aí é que essa diferença é ainda maior. E isso vale para qualquer outra religião, para o islamismo, para o shintoísmo e tantas outras. Quer dizer, mesmo que elas não tenham, né, aquele aspecto tradicional, é, elas também se modificam, né? Elas se adaptam aos tempos em que porque a sociedade muda e a sociedade ela tem uma relação muito próxima com a religião. Então, quando a sociedade muda, essas religiões também mudam, elas se transformam, se adaptam a esses novos momentos, a esse novo tempo, né? Então, como eu falei, elas se transformam ao longo do tempo e do espaço. Religiões, por exemplo, de origem asiática, quando vêm, por exemplo, para o Brasil, elas se transformam também, absorvendo elementos locais, adaptando a sua forma de culto à realidade local e por aí vai. Então, quer dizer, elas se transformam, né? Não são imutáveis. De acordo com um sociólogo, né, Emile Durkheim, o Durkheim dizia que a religião ela é um sistema, né? Um sistema solidário de crenças e práticas relativas às coisas sagradas que reúne uma comunidade. As coisas sagradas são aquelas que participam de uma realidade inteiramente diferente da nossa. Para Durkheim, uma religião seria, né, justamente esse conjunto que envolve as crenças, né, comuns e uma série de práticas também relativas a determinadas coisas sagradas, né? Podem ser símbolos, podem ser imagens, podem ser objetos de culto, né? Quer dizer, cada sociedade, cada religião, ela tem a sua noção de sagrado e tem os seus símbolos. Então, pessoal, quando a gente pensa no sagrado, o sagrado ele varia de religião para religião. No exemplo, né? Um exemplo que é importante de dar, por exemplo, no catolicismo, né? Você tem o sagrado, por exemplo, representado por imagens, né? Imagens dos santos ou imagens de Jesus e tal. Mas quando você pensa, por exemplo, no islamismo, o sagrado não pode ser representado por meio de imagens. Então, não pode se desenhar, quer dizer, não pode se desenhar ou pintar lá ou Maomé, né? Porque para eles é sagrado e não pode ser profanado. Isso na concepção deles, transformar isso numa imagem é uma forma de profanação. Então você vê, olha como é diferente uma coisa para outra. Então varia de religião para religião, né? Quer dizer, cada religião ela vai ter ali seu objeto, né? O objeto dessa noção de sagrado, né? Isso vai variar de acordo com cada uma das religiões, né? Então eu coloquei aqui, ó, você pensar os orixás para o candomblé, os caboclos para a umbanda, você pensar a palavra de Deus, né? Os ensinamentos de Deus por meio da Bíblia, no caso para o cristianismo, né? O próprio Deus ou Jesus para o cristianismo, o Alcorão, né? E a palavra de Alá para os islâmicos, Brahma, né? A ideia do Deus Brahma no caso do hinduísmo, e aí você, né, vai embora. Tem várias religiões, cada uma com as suas noções daquilo que é sagrado, daquilo que é aquilo que caracteriza, né, objeto da sua adoração. Então, quer dizer, cada religião ela tem a sua forma de perceber esse sagrado, né? E como nós chamamos, né? Cada uma também vai ter a sua forma de manifestação desse sagrado, que é chamado de hierofania, né? Que é a manifestação do sagrado. Aí você tem a dança, a imagem, o símbolo, o objeto sagrado, né? Então, os símbolos, se você pensar, cada religião ela tem um conjunto de símbolos, cruz, no caso do cristianismo, né? Se você pensa nos objetos, né? A Bíblia ou sei lá, a própria cruz, né? Em forma de objeto, um cálice sagrado que é onde se faz, e por aí vai. Então, quer dizer,
cada religião ela vai ter a sua forma de representar esse sagrado, de fazer, de certa forma, essa manifestação do sagrado, as danças, o tambor, né, no caso das religiões afro-brasileiras, no caso da Umbanda, né, e tal, o Candomblé, que tem ali como aspecto sagrado a música e tudo mais. Então, cada uma dessas religiões, e aqui eu citei apenas algumas, né, provavelmente, né, as mais conhecidas, algumas das maiores, tem a sua característica. Né? E cada membro dessas religiões, né, tem o direito de exercê-las de forma plena, né, e igualmente a todos os outros. Né? Então aqui eu coloquei algumas imagens, né, referente a essa diversidade religiosa no mundo, né, de maneira geral. Então ali dia 21 de janeiro é o Dia Nacional, no caso no Brasil, né, de combate à intolerância religiosa, que é um problema grave que atinge o Brasil, mas que não é exclusivamente brasileiro, né? Esse problema ele existe em vários países, várias nações que agem com intolerância, né, em relação a aquelas religiões que divergem das religiões majoritárias. Aqui você tem a imagem aqui, ó, do Brahma, né? Brahma, no caso da religião hindu, aqui algumas crianças hindus, né, que estão comemorando, fazendo festa. Aqui o shintoísmo lá no Japão, tá? Aqui a imagem de um islâmico, aqui ó, os tambores, né, e as danças da Umbanda, Candomblé. Aqui a gente tem judeus, né, também aqui mulheres islâmicas, cristãos. Então, quer dizer, são muitas religiões no mundo, né, e é importante a gente entender que essa diversidade ela é importante e que ela precisa ser respeitada, né? E é aí que a gente vem a questão do direito de cada um de manifestar, né, sua crença, de manifestar a sua religiosidade, já que a religiosidade é considerada uma tendência humana. Né? Existem, basicamente, a maioria das sociedades humanas elas têm essa característica, né, de relação com as religiões, de vivência dessas religiosidades, né, seja no seu cotidiano, seja nas festas, seja nas vestimentas, né, enfim, tem uma série de formas de se viver essa religiosidade, né, e isso é uma característica plenamente humana, né, e para todos os humanos de maneira geral. Por isso é considerado assim um elemento primordial, de certa forma, do gênero humano, né, de certa forma. E como eu falei, ela se expressa de diversas formas. E aí também é importante entender o seguinte, pessoal, que mesmo a gente tendo ainda uma tendência, né, humana a essa religiosidade, a vivência dessa religiosidade, ela também não é absoluta. Né? E da mesma forma deve ser respeitado. Você tem tendências não religiosas, né? Você tem grupos não religiosos, né? Do ateísmo, o agnosticismo, são algumas vertentes não religiosas, né? Que, ou, que também tem a sua característica e que deve, né, ser respeitado da mesma forma. Né? Então, quer dizer, a ideia é de que se a religião, né, se a religiosidade, de maneira geral, ela é uma tendência humana, né, então a intolerância religiosa ela vai contra essa tendência humana universal, logo não pode ser aceita. Né? Então, quer dizer, intolerar a diferença, a diversidade religiosa vai justamente contra aquilo que é o ser humano, né? Ou seja, o ser humano é um ser diverso, é um ser que possui pluralidade de percepções sobre o mundo, de crenças e tudo mais. Então, se eu sou contra isso, eu estou indo contra um princípio básico da humanidade. Por isso, você encontra hoje, né, essa defesa do direito à livre manifestação das crenças, do direito ao culto, à liberdade religiosa, garantido, por exemplo, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Justamente porque compreende-se que essa característica humana ela é universal e ela é uma característica fundamental da identidade humana, né? Por isso deve ser preservada. É, e essa intolerância, pessoal, ela foi causa, né, de diversas guerras, né, de perseguições. Se a gente pensa, por exemplo, no que acontece, né, em alguns países fundamentalistas islâmicos, onde cristãos são perseguidos. Se a gente pensa na Idade Média, quando os cristãos invadem ali, por meio das cruzadas, a região de Jerusalém, a região ali
do Oriente Médio, né, da Palestina, para tomar as cidades dos muçulmanos. Então, a perseguição que havia contra os judeus durante a Idade Média e também durante o século XX, né, por exemplo. Então, quer dizer, a intolerância religiosa ela foi causa de uma série de males, né, que a humanidade veio trazendo de lá para cá. Né? Então, eu falei perseguição, né? E quando eu falo perseguição, você está falando não só da perseguição religiosa propriamente dita, outros tipos de perseguições a grupos minoritários, né? Opressão, por exemplo, né? Como acontece no Afeganistão, você tem as mulheres são proibidas, né, de sair na rua, de vestir determinadas roupas por conta dessa visão religiosa, né, que impõe essa série de perseguições e opressão. Então, guerras também foram causadas, né, por conta dessa intolerância religiosa, como eu já falei. Você tem a discriminação, né, aos diversos grupos por conta desse tipo de concepção, né, de que uma determinada crença, uma determinada religião, ela deve se sobrepor às outras. Então essa noção ela vai contra, né, um direito fundamental humano que é da liberdade de expressão e a liberdade de crenças, né? Então olha só, isso está previsto tanto na Constituição do Brasil como também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? A Constituição brasileira, a mais recente, de 1988, ela traz o artigo 5º, ele versa especificamente sobre as garantias, né? Fundamentais, aí, entre elas a liberdade religiosa, e isso de maneira ampla. Então, todos têm direito, né, à liberdade religiosa. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Quer dizer que todos são iguais no direito à sua liberdade de expressão e liberdade de crença, tá? De praticar suas religiões. Tá? E a Declaração dos Direitos Humanos, elas também trazem essa garantia, né? Inclusive a Constituição brasileira ela foi muito fundamentada nessa Declaração dos Direitos Humanos. Né? Então eu coloquei aqui dois trechos, né? O trecho da Constituição Federativa do Brasil. Então a gente tem aí o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí você tem os incisos, né? E aí o sexto diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias, né, suas práticas. Então, quer dizer, olha só, no Brasil você tem uma lei que garante, né, essa liberdade, ainda que a gente saiba que ocorrem muitas questões, né? É muito comum você ver terreiros, né, de umbanda, né, os centros espíritas sofrendo uma série de atentados, queima, apedreja e aí vai. E isso viola justamente uma garantia fundamental que é a liberdade de crença, né, e de manifestação, no caso aí da sua religiosidade. Então é uma forma de a gente perceber o quão importante é a garantia e o respeito a essas religiões, né? Mesmo que a gente não faça parte delas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá aprovada pela ONU em 1948, ela também traz, né, lá no artigo 18, pessoal, tudo isso aqui você pode encontrar na internet, só você digitar lá a Constituição da República Federativa do Brasil, você vai encontrar o texto completo, e também se você digitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você também encontra o texto completo, né? Esse é apenas um dos artigos, lá você tem vários artigos, então eu peguei especificamente o que fala sobre a religião. Então olha só, como é parecido com o da Constituição do Brasil, né? Então o artigo 18 diz: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então, olha só, você vê que também há uma defesa aqui à liberdade religiosa, né, e a garantia dessa diversidade, né, isso tudo garantido, né, por legislação. Isso é a tentativa, né, dos estados, dos governos, de reduzir essa intolerância religiosa que existe no mundo, né, de maneira bem expressiva.
né? E a forma fundamental de a gente reduzir essa intolerância é justamente respeitando as outras religiões, né? Mesmo que a gente não faça parte, né? Ou de certa forma não esteja ligado a essas religiões de alguma forma. Então veja, o Brasil, pessoal, não preciso nem dizer que o Brasil é um dos países com uma grande diversidade religiosa, né? Então a gente, primeiro porque o Brasil é um país formado pela diversidade, e essa diversidade de etnias, né, de povos de diferentes locais, de diferentes culturas, fez com que o Brasil se tornasse um país pluricultural, né? Muitas culturas diferentes, muitas origens diferentes, e, consequentemente, muitas religiões de cunho diferente, né? Então a gente tem religiões aqui diferentes desde antes da chegada dos europeus. Afinal de contas, os indígenas, eles não acreditavam apenas numa coisa, né? Não havia só uma tribo indígena e todas acreditavam nas mesmas coisas. Então você tem várias formas religiosas diferentes, cultos diferentes, práticas diferentes, né? Que já existiam muito antes da chegada dos europeus, certo? O politeísmo, né? Ele é uma característica básica aqui desses indígenas nativos que viviam aqui no Brasil. E o politeísmo é o que? A crença em vários deuses. Esses deuses geralmente representavam forças da natureza e tal, haviam formas diferentes de lidar com esses deuses, vamos dizer assim, rituais diferentes, né? Práticas diferentes, danças diferentes, ritmos diferentes que faziam o Brasil já possuir muito antes uma certa pluralidade aí nessas formas religiosas. Quando a gente tem o início do século XVI que vem, né, de lá para cá, os portugueses, né, e aí depois esses portugueses passam a trazer africano, depois você vai ter ondas migratórias, aí essa religiosidade ela vai se tornando ainda mais diversa, né, assumindo novas formas, vão surgindo novas religiões, certo? E isso no decorrer, né, do tempo. E isso ainda acontece hoje, né? Então, olha só, você vai ter a introdução do monoteísmo cristão, que contrastava, né, com o politeísmo dos indígenas. Então, o politeísmo é a crença nos vários deuses, né? Enquanto o monoteísmo defendia a existência de apenas um Deus, o Deus cristão. E esse cristianismo, esse monoteísmo, né, especificamente católico, ele foi imposto, né, aos indígenas, tá? Aos indígenas e também posteriormente aos negros africanos, né? Então, quer dizer, imposto a eles, mas no entanto, pessoal, muitos desses indígenas eles não absorveram o catolicismo de uma forma totalmente apática, assim, recebeu e vai executar exatamente como é. Não, na verdade vai haver uma série de transformações, ressignificações, reinterpretações de símbolos católicos, das crenças, né? E aí você vai ter, vão surgindo as religiões brasileiras, né? Que misturavam, faziam uma mescla aí de elementos indígenas, de elementos cristãos, né? Depois vai trazer elementos também de origem africana. Então você vai ter essa mistura, essa mescla, que demonstra o quanto o Brasil ele era diverso nessas religiosidades. Os negros africanos trazem costumes e tradições de diferentes locais da África, né? Afinal de contas, no Brasil não veio apenas escravizados de uma única região, vieram escravizados de diversas regiões, né, que foram capturados e escravizados, trazidos para o Brasil, de diversas regiões diferentes, que tinham línguas diferentes, que tinham tradições e práticas religiosas bem diferentes. E aí, quando chegam aqui, passam a se mesclar esses elementos como forma de resistência das práticas desses negros. Então, assim, como eles não podiam, né, exercer livremente a sua religião, suas tradições, eles vão adaptando justamente para poder manter essas tradições vivas, né, já que elas eram combatidas e o cristianismo era imposto a essas pessoas, essas comunidades. Mesma coisa, né? E aí, como eu falei, aqui surgem as religiões afro-brasileiras, né, que mistura elementos da cultura indígena, elementos do catolicismo, elementos da cultura africana, e aí vai montando, aí vão surgindo essas religiões, né, Umbanda, Candomblé, que são também religiões afro-brasileiras. Além disso, né, não poderia deixar de falar das diversas migrações que existiram, né, e com elas as diversas formas religiosas que chegaram ao Brasil. A gente vai ter imigração para o Brasil, pessoal, de alemão, de italiano, de chinês, de japonês, enfim, né, gente de todo local, né, da Europa, da Ásia, da África, e com eles vão trazendo as suas tradições religiosas, suas práticas religiosas. Então, se a gente olha para o Brasil hoje e tentar mapear o Brasil, todas as religiões que existem no Brasil, vai dar um trabalho grande, né? Porque
São muitas religiões. Aí você tem os protestantismos, né? Então, luterana, anglicana, episcopal, metodista, presbiteriano, pentecostal, neopentecostal e tantos outros, né? As crenças neocristãs, né? E aí vai, né? São muitas as formas de religião que surgem, por exemplo, só aqui ligadas ao cristianismo, mas você também vai ter outras formas de origem asiática, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo. Então são formas asiáticas que também se desenvolvem no Brasil. Então olha que só nessa página a gente já falou de uma série de tradições religiosas diferentes que existem no Brasil, né? E aí a pergunta é, qual delas teria mais direito do que as outras, né? Na concepção legal, né, da Constituição, nenhuma delas. Todas elas têm os mesmos direitos, o direito de exercer a sua religião, de praticar os seus cultos, né, garantido a seguridade legal disso. Da mesma forma, também existem aqueles que não fazem parte de nenhuma dessas tradições religiosas, aqueles que não acreditam, né, na existência de Deus, no caso dos ateus, né, aqueles que questionam. Então, quer dizer, toda essa diversidade ela precisa ser respeitada, né, segundo os termos aí da lei e também dos direitos básicos, né, dos seres humanos. Aqui eu trouxe um estudo do IBGE demonstrando a mudança de percentual, né, em relação às religiões no Brasil, né? Aqui só tem algumas, tá? Não tem todas, mas aqui dá pra gente ter uma ideia, né? Olha só, vou pegar aqui o mais recente, 2010. Em 2010, ó, 65% dos entrevistados aqui pelo IBGE eram católicos de orientação romana. Olha só, né? Uma majoritariedade aí cristã católica, né? O Brasil é um dos países mais católicos do mundo. 13,4% são evangélicos pentecostais ou neopentecostais. Então, você também tem uma parcela bastante grande dessa população, né, que são de origem cristã. Então, só aqui, ó, só nessa... Cadê o mouse? Só nesse pedaço aqui azul e vermelho, nós temos quase 90% da população, né, cristã, certo? Isso aqui, né, só entre católicos e protestantes. 8% da população aqui se autoproclamam sem religião. Então, 8% da população se proclamam sem religião. E aí, quando a gente pensa em sem religião, pessoal, não significa necessariamente dizer ateus, tá? Porque uma pessoa sem religião não necessariamente é ateu. Significa que ela não pratica ou que ela não se identifica com nenhuma religião, né? Ou nenhum culto ou nenhuma prática religiosa, tá? Então não significa que eles não acreditem em Deus ou não tenham a sua espiritualidade, que inclui também, né? Claro, os ateus, agnósticos e tal. Então aqui, ó, 4,1% se denomina evangélicos de missão, 2,7% se consideram de outras religiões, e aqui outras a gente pode pensar hindu, né, budista e outras religiões que existem no Brasil. 2% aqui, o verdinho, são espíritas, tá? Esse rosinha claro aqui, 2,7, peraí, não, esse 4,9 aqui representam os evangélicos não determinados, porque como a gente sabe, existem muitas doutrinas diferentes evangélicas, né? Existem várias vertentes. E peraí, passou. E a gente tem aqui, ó, lá no de 2000 você tem 0,3% eram umbandistas ou candomblecistas, né? E ele, na verdade, não aparece aqui na de 2010, né? Ou seja, é uma parcela pequena, mas, mesmo sendo pequena, também possui o direito, né, de exercer a sua religiosidade. Então, só para a gente ter uma noção aqui da variedade de religiões no Brasil, né? E o fato de uma ser majoritária ou a outra ser minoritária, não quer dizer que uma possua mais direito do que a outra, tá? Não é assim que a democracia, de certa forma, ela funciona, né? Na verdade, você está ligado aí ao reconhecimento do direito de todos, né? Então, tanto do majoritário como também do minoritário, ok? Então, pessoal, eu espero que a reflexão tenha sido proveitosa, né? E aí, você concorda? Você acha plausível, né?
O que você pensa sobre isso, sobre a tolerância e a intolerância religiosa? Pense aí um pouquinho. É fundamental refletir sobre a nossa realidade para a gente poder ter uma visão mais crítica do mundo, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e aí, até a próxima.